tema que vamos discorrer durante os 64 anos da PIB Cajueiro. E eu confesso, irmãos, que esse tema tem falado muito ao meu coração durante este ano. Nós tivemos o congresso, a conferência feminina, e o tema foi Enraizadas, e eu participei de outro congresso onde esse era o tema, e eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma extraordinária. Ela nos molda, ela nos faz cada vez melhor. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Colossenses 2, 6 e 7. Vamos lá? NVI, se possível. Vamos comigo? Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, que a cada dia a Tua palavra possa nos nutrir, que as nossas raízes estejam ligadas a Ti, e do Teu rio de vida, Senhor, nos faça dar frutos a 10, a 100 e a 1000. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Falar de raízes é algo que nos remete a entender esse processo de como se dá uma raiz, como uma planta ela é nutrida. Como é que a raiz sustenta a árvore? Eu quero colocar aí uma foto, eu pedi para os meninos da mídia, não está muito boa, mas eu acho que a gente vai poder entender um pouco sobre isso. Essa é as raízes de um bambu. Um bambu é uma planta oriental e leva-se 5 anos para o bambu ele desenvolver a superfície. Porque durante 5 anos ele desenvolve a raiz. Se não houver determinação de quem, e vocês conhecem o bambu, ele chega até 25 metros de altura. É uma árvore frondosa, belíssima. Aqui nós temos uma espécie de bambu, existem outras. Aqui no Nordeste a gente costuma muito ver ali em aldeia, quando a gente está indo para a aldeia, em locais que tem nascentes de rio, sempre tem. E é uma árvore belíssima, forte, frondosa. Mas durante 5 anos, quem plantou aquele bambu vai achar que não deu certo, porque ela não desenvolve nada. É só aquela sementezinha, aquele caule pequenininho, até 5 anos, quando as raízes começam a evoluir e a nutrir, a ponto de nutrir a árvore, até ela chegar a 25 metros e ser aquela árvore tão bonita. Mas as raízes, quando elas são profundas, oh, queridos, que coisa linda. Não se tem que temer o vento. Quem tem raiz profunda não teme o vento, não teme a tempestade. As raízes, se a gente prestar bem atenção, as raízes de uma planta, elas se desenvolvem no escuro, ali no secreto. Não precisa de holofote, ela precisa estar ali, para a gente ter raiz firmada em Cristo. Nós precisamos de intimidade com Ele. Nós precisamos de estar no secreto com Ele. Nós precisamos ser nutridos nele. E uma raiz não se desenvolve se ela não for nutrida. Às vezes, nós vemos muito plantados em calçada
Quando uma árvore é plantada numa calçada ou num terreno que não tenha muito solo, que a gente vê aquela raiz, ela começa crescendo e ela começa se expandindo em busca de terra, em busca de algo que possa nutri-la. E muitas vezes a gente vê que as calçadas estouram, às vezes a raiz acaba derrubando ou criando aquelas rachaduras em muros e até em casas, porque falta nutriente. Ela vai em busca, é um pedido de socorro. Pastor Jorge, ele observou que na rua da gente tinha um lado que tinha árvore, no lado direito, no lado esquerdo não tinha árvore. E aí, ele disse, vamos plantar aqui pelo menos umas 2 árvores para a sombra. E a gente não entende espécie de árvore, e plantamos uma árvore. Quando vocês saem aqui no portão dos fundos da igreja, vocês vão ver uma árvore aqui. Uma árvore belíssima, ela tem aquelas raízes aéreas, porém ela foi plantada no lugar errado. Por quê? Ali o biólogo me olhando. Por quê? Ela é uma árvore de grande porte. Ali ela não tem como se sustentar. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, meu querido Thomas, biólogo? Vai dar muita dor no coração tirar aquela árvore dali. Nós já nos acostumamos com a sua sombra e com a beleza das suas folhas. Sabemos que ela está sofrendo porque as raízes não têm a nutrição adequada. Querido, tudo que é nutrido tem estabilidade. Tudo que é nutrido sabe o momento certo e o momento em que Deus está agindo na nossa vida. Quem é nutrido sabe esperar o processo. Porque para uma planta ela se tornar uma árvore frondosa e ela dar frutos, é necessário processo, é necessário tempo, é necessário o escuro ali das raízes, a profundidade daquelas raízes. Tudo que é nutrido cresce, infelizmente, até o pecado. Se ele for nutrido, ele cresce. Tudo que tem estabilidade não se abala. Quer ver uma coisa? Todo crente firmado na fé em Jesus Cristo, as tempestades vêm, as tribulações vêm. A gente sabe que aqui nós vamos ter tribulação, aqui a gente vai ter aflição, mas quando ela vem, se a tua fé, se a tua raiz está em Cristo, é naquele momento em que você se agarra a Ele, que você ali está tão arraigado nele, tão enraizado nele, e você vai passar pela tempestade. E você vai gerar um testemunho de fé para os teus irmãos. Eu queria plantar uma árvore lá a gente não tem quintal aqui na nossa casa, a gente tem só uma faixazinha de areia, e onde tem 2 árvores, uma plantada e uma semeada pela própria natureza, e até de grande porte, né, uma aroeira imensa. E eu recebi, a gente comprou uma fruta chamada achachariú, não sei se vocês já ouviram falar. E a minha mãe ainda estava viva, isso tem uns 10, 12 anos aí. E aí houve essa experiência lá em Petrolina, eu creio, e venderam a safra aqui para um supermercado da região. Eu comprei a fruta muito gostosa. Ela tem o formato de um cajá. A casca é um pouco dura, ela é uma pitomba, ela parece uma pitomba, só que a polpa, ela é mais gostosa, ela é mais macia do que a pitomba. E aí, eu disse, não, vou plantar. Levei para a casa do meu pai, plantei, e para minha grande surpresa, elas nasceram, germinaram. E aí, passou-se 1 ano, 2, 3, elas começaram a crescer,
ficaram mais altas do que eu, ou seja, não precisava de muita coisa para ficar mais alta do que eu, mas enfim, cresceu. E aí passou-se um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ano, e toda vez meu pai implicava, porque as árvores eram muito altas, davam muita folha, sujava quintal, aquelas coisas. E meu pai dizia: minha filha, vamos cortar isso. E eu dizia: ai, pai, se o senhor quiser cortar, o senhor corta. E ele implicava: minha filha, vamos cortar isso? Eu disse: pai, se o senhor quiser, o senhor corta. E aí, numa dessas discussões assim, né? Eu fui para o quintal. Era uma terça-feira. Minha mãe já havia morrido. E eu cheguei ali no meio daquelas... Eram 3 árvores. Eu plantei, tinham 3. E aí eu disse: Senhor, olha, me dê mais um ano, Senhor. Faz com que essas árvores produzam fruto. Se daqui um ano não der fruto, eu vou cortar, Senhor. Mas me dá esse ano. Me dá a alegria de ver esse fruto nascer, de poder colher esse fruto. Isso foi uma terça-feira. Quando foi na sexta-feira, de meio-dia, não vou esquecer jamais, o meu irmão me liga. E ele diz: olha, tem fruto nos teus pés de Axaxariú. Só que o fruto dá quase que colado com o tronco. É diferente da jabuticaba, né? Porque a jabuticaba dá no tronco, ele dá perto do tronco, né? E eu fiquei tão feliz, irmãos. Olha, foram tantos frutos. Eu colhi tantos frutos daquelas 3 árvores. Eu fui tão grata a Deus pela misericórdia dele e não deixar que eu tivesse cortado aquilo ali. Mas raízes, enraizamento espiritual, é preciso intimidade com Deus. É preciso nós entendermos aonde Ele nos plantou. Porque onde Deus te plantou, você tem que dar fruto. E o fruto é natural. O fruto vem. Não é necessário, gente. Sabe, a mangueira, a gente não passa por uma mangueira e vê ela gemendo para dar um fruto. Não. Se as tuas raízes estão aprofundadas nele, você vai dar fruto. A tua vida espelha aquele ao qual você está ligado. Nós somos ali arraigados à videira. Nós estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Dar frutos é uma consequência do enraizamento que você tem ao longo da sua vida. Queridos, não é fácil criar raízes. Porque a todo momento há ventos contrários, há doutrinas, há tanta coisa que acaba enchendo a mente da gente. Há processos que nós não queremos viver. Porque a gente está inserido numa sociedade que tudo é para ontem. Que tudo tem que ser rápido, na velocidade da luz. E para ter raiz, a gente precisa de tempo. A gente precisa entender o processo. Se nós formos prestar atenção na vida de Davi, do momento que ele foi ungido até ele chegar ao trono, teve um processo longo, mais de 10 anos. Foi preciso ser nutrido as suas raízes. Foi preciso ser formada as suas raízes. Nós precisamos de tempo. Nós precisamos entender o processo. A PIB Cajueiro hoje, ela é uma igreja que, se você chegar na comunidade e perguntar: você sabe onde é a PIB Cajueiro? As pessoas vão dizer: eu conheço a igreja. Durante as chuvas, eu creio que de 2022,
2022, que acabaram, acho que foi isso, não foi, Riane? 2022, teve uma coisa que me fez tão feliz, sabe, Riane? Foi as pessoas dizerem, quando vocês chegaram com a comida pronta para levar para elas dizeram, eu sabia que a igreja iria estar aqui nos ajudando. Mas levou tempo para isso. Foi necessário anos para que pudéssemos consolidar a nossa igreja inserida nessa comunidade. Precisamos criar raízes. Precisamos entender que somos igreja, eu e você. E aonde estivermos, somos a PIB Cajueiro. O que vai refletir a profundidade das tuas raízes é o testemunho que você dá para o mundo. É como você tem se mostrado nesse mundo. Entenda o processo. Espere nele. Nutra as suas raízes na profundidade da palavra dele. Busque ser espelho e busque com que as pessoas possam ver, não apenas a copa frondosa, mas a profundidade das raízes, as tuas raízes no Senhor Jesus. Enraizados em Cristo, aos 64 anos da PIB Cajueiro, vamos avançar. Vamos ser uma igreja que ama, ora, prega e vive Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Ouviremos falar muito deste tema. E a nossa expectativa é que as nossas raízes se aprofundem em Cristo Jesus. Sábado nós teremos os nossos juniores acampando e eles estão com a cantina lá fora para ajudar no seu acampamento. Então, se você puder participar da cantina dos nossos juniores, eles têm feito com muito amor, com muito carinho. Nessa tarde, alguém deseja entregar sua vida para Jesus Cristo? Levanta sua mão ou levanta, vem aqui à frente. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós vamos estar orando por você. Alguém? Convido toda a igreja a ficar de pé. Quero desejar para você uma semana de vitória. Lembrando que amanhã nós teremos a celebração de aniversário